Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, disciplina de Física Geral 1, tá? Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, nós vamos dar início agora, nós vamos começar a trabalhar com o assunto centro de massa e momento linear. Nós estamos trabalhando com uma parte do conteúdo da dinâmica, que é uma subdivisão da mecânica, que corresponde à parte em que nós estamos como um dos objetivos que nós temos, unindo as informações da cinemática com a dinâmica. Nós fazemos isso com base em dois conjuntos de grandezas. O primeiro conjunto já foi estudado nas aulas anteriores, estou me referindo aí ao conjunto do trabalho, potência e energia, e agora nós vamos dar início ao conjunto de grandezas, que também tem como uma de suas funções relacionar a cinemática com a dinâmica, mas com o diferencial de que esse conjunto agora se trata de um conjunto de grandezas vetoriais. Veja que quando nós estudamos trabalho, potência e energia, essas grandezas, elas tinham como característica marcante serem grandezas escalares, então não tinha a necessidade de a gente representar direção e sentido, até porque essas grandezas não têm essas informações, mas agora, em se tratando dessas grandezas que nós iremos estudar, elas são grandezas vetoriais. Estou me referindo à grandeza de momento linear, também conhecida no ensino médio, por exemplo, como quantidade de movimento, tá? E essa nós vamos estudar na aula de hoje. E a outra grandeza é a grandeza de impulso, que nós não vamos abordá-la na aula de hoje, será assunto de uma aula futura, ok? Então vamos lá dar início ao nosso conteúdo de hoje. Para que a gente possa então começar a falar a respeito dessas grandezas, é muito importante que a gente defina uma característica, uma propriedade dos corpos, principalmente dos corpos extensos, que é a propriedade do centro de massa. Para que vocês possam entender a necessidade dessa definição, é importante que vocês lembrem que nós estamos estudando até agora o movimento, seja na cinemática ou na dinâmica, de corpos considerados pontos materiais. Veja que na natureza, os objetos que nós analisamos, eles têm essas duas classificações. Ele pode ser definido como ponto material ou como corpo extenso. Qual é a diferença? O ponto material, ele tem como característica ter dimensões desprezíveis diante do referencial adotado. Ou seja, em termos práticos, quando ele descreve um movimento, ele só pode ter analisado naquelas circunstâncias um tipo de movimento, que é o movimento translacional. Ou seja, é o movimento que caracteriza ele sair do lugar, tá? Já os corpos extensos são aqueles corpos que têm um tamanho considerável, têm uma dimensão considerável, baseado naquele referencial que nós estamos adotando. Em termos práticos, a diferença do corpo extenso para o ponto material é que este agora, além de ter o movimento translacional analisado, ele além de poder sair do lugar, ele também pode rotacionar, tá? Então, como vocês podem observar aí na imagem, nós temos a imagem da esquerda, uma bolinha que foi arremessada, descrevendo aqui um movimento translacional, que diante das circunstâncias que nós estamos analisando, diante do seu movimento, o seu movimento de rotação, ele não é analisado, ele não tem como ser verificado baseado no referencial que nós estamos adotando. Então, o único movimento que a gente consegue analisar a essa distância que nós observamos a bolinha é o seu movimento translacional, que nada mais é do que o movimento parabólico gerado aí, possivelmente por um lançamento oblíquo, tá? Já a imagem da direita, nós temos um taco de beisebol, onde esse taco de beisebol, ao ser arremessado, além de transladar, ele também está rotacionando. Para que a gente possa então fazer o estudo desses dois movimentos, o de translação e o de rotação, em que ambos representam a manifestação de energia por meio de um tipo de movimento, o movimento de translação e o movimento de rotação, é necessário que a gente entenda esse conceito de centro de massa. Uma outra importância, uma outra aplicação para esse conceito de centro de massa é quando a gente pretende analisar o equilíbrio dos corpos. Veja nessa imagem do centro que nós temos uma vassoura sendo equilibrada, sendo apoiada no dedo de uma pessoa. Se você tentar fazer esse equilíbrio de uma vassoura, de um martelo ou de qualquer outro objeto que, assim como a vassoura e o martelo, não tem a sua massa igualmente distribuída, você vai ver que o seu ponto de apoio, o ponto de equilíbrio, ele não deve ser o centro do objeto, o meio do objeto. Ele está posicionado em um local afastado, um local deslocado do centro do objeto.
aquele ponto de equilíbrio, aquele ponto em que você apoia o objeto e ele se mantém em equilíbrio, ele se mantém equilibrado, é o que nós chamamos de centro de massa. E o que nós vamos aprender nesse primeiro momento desta nossa aula de hoje é justamente como encontrar o centro de massa dos diferentes objetos que nós temos na natureza, tá? Vamos então começar dos mais simples. Nós vamos começar aqui com figuras bidimensionais. Claro que não existem objetos bidimensionais na natureza, todos eles são tridimensionais, mas existem objetos em que das três dimensões, uma delas é tão menor do que as outras duas, que nós podemos considerá-los como objetos bidimensionais. Exemplo disso são as chapas, as placas, as tampas, tá? Então, objetos que têm essas características podem ser considerados como bidimensionais. Veja que aqui nós temos também, dentro das figuras bidimensionais, duas situações. Nós temos aqui os objetos que têm forma geométrica uniforme, tá? E também massa igualmente distribuída. Nesses objetos em que nós temos a forma geométrica conhecida e a massa bem distribuída, o centro de massa desse objeto nada mais é do que o seu centro geométrico, tá? Então, o centro de massa coincide com o centro geométrico. Veja o que acontece na circunferência, veja o que acontece no aro de uma circunferência, veja o que acontece no quadrado, num triângulo. Aqui nós temos um triângulo equilátero, mas num triângulo qualquer, esse centro seria o conhecido como baricentro, que é o ponto de encontro das medianas. Então, é fácil determinar em figuras geométricas planas, bidimensionais, de lados equivalentes e massa igualmente distribuída, o seu centro de massa. Mas se eu tivesse um objeto qualquer, se eu tivesse um objeto em que essa massa não é igualmente distribuída, se eu tivesse um objeto que não tem um formato fácil, simples de ser obtido, como é que eu poderia fazer isso experimentalmente? Experimentalmente, você poderia, por exemplo, suspender esse objeto por meio de um barbante, por meio de um fio, em diferentes pontos e traçar linhas verticais a partir daquele ponto do objeto. Então, quando você suspende o objeto neste ponto A, traça uma linha vertical. Depois suspende em outro ponto B, traça uma linha vertical. Em um outro ponto C, traça uma linha vertical. Você vai perceber que todas aquelas linhas traçadas vão se encontrar, vão coincidir em um ponto. Aquele ponto de encontro de todas as linhas traçadas verticais do ponto de sustentação é o que nós vamos considerar como sendo o centro de massa do objeto. Mas, enfim, e se eu tiver um objeto que não tem a sua massa igualmente distribuída e que esse objeto seja tridimensional, como por exemplo, como encontrar o centro de massa de um avião, como encontrar o centro de massa de um automóvel, como encontrar o centro de massa de um martelo. Aí existem técnicas matemáticas mais apuradas que nos permitem determinar esse local do centro de massa. E qual é a necessidade de encontrar esse centro de massa? Como eu já expliquei, muitas vezes é muito complicado a gente analisar o movimento de um corpo extenso e aí a gente precisa simplificar a análise desse movimento, ao invés de analisar todo aquele sistema de partículas ou todo aquele corpo extenso, analisar apenas o centro de massa. Então já estou dando aí uma ideia para vocês, uma previsão do que seria centro de massa. Seria aquele ponto que vai nos permitir fazer a análise do movimento do objeto, como se todo ele tivesse sendo representado por aquele único ponto, tá? Algumas aplicações que nós podemos ter para o estudo do centro de massa é nos esportes. Nós temos aí um dos exemplos de aplicações do conhecimento do centro de massa dentro dos esportes, já que nós temos aí as Olimpíadas se aproximando. É importante a gente, é curioso pelo menos a gente ter uma ideia dos conhecimentos científicos que envolvem a evolução dos atletas, a evolução dos esportes ao longo dos anos. Antigamente não havia estudo específico, era tudo baseado em treino, em prática, em esforço físico, mas hoje em dia existem sim equipes de estudiosos, de cientistas que fazem toda uma análise dos movimentos, toda uma análise de estratégias, para que os atletas possam cada vez desenvolver técnicas mais apuradas, desenvolver movimentos mais aperfeiçoados para bater novos recordes, para atingir maiores velocidades, para fazerem saltos, como está aí na imagem, mais específicos, mais perfeitos, digamos assim, e fora outras coisas também. A engenharia envolvida no desenvolvimento
de materiais mais aerodinâmicos, de combustíveis mais eficientes, enfim, para cada esporte nós temos a sua especificidade. No caso de centro de massa, aonde é que nós podemos encontrar esse estudo atuante nos esportes olímpicos? Por exemplo, no salto ornamental. O salto ornamental, como a maioria de vocês já deve conhecer, nada mais é do que uma prática esportiva em que o atleta salta de uma plataforma, executa várias manobras, quanto mais manobras e quanto mais difíceis, maior a sua pontuação na nota pelos avaliadores, né, fornecida pelos avaliadores. E aí, o objetivo é, quando ele atingir a superfície da água, ele espirrar a menor quantidade de água possível. Quanto menos água ele espirrar, maior a nota. Quanto maior o grau de dificuldade, quanto maior o grau de dificuldade nas manobras executadas ao longo do seu percurso, também maior vai ser a sua nota, tá? Um outro ponto também que a gente encontra é esse estudo do centro de massa semelhante ao salto ornamental é na patinação artística. Para quem já assistiu aí uma apresentação, uma disputa de patinação artística, deve ter visto que os atletas, né, geralmente competindo em dupla, um casal, eles executam aquelas piruetas, aquelas manobras, aqueles saltos giratórios, para poder desempenhar lá a sua performance, tá? Enfim, como é que eles fazem então o estudo? Primeiro, que eles são corpos extensos, baseados naqueles movimentos que eles podem executar, e o estudo que eles fazem é percebendo que toda a massa do seu corpo, ela vai se mover, vai girar, vai rotacionar, vai executar as manobras em torno de um ponto. Esse ponto nada mais é do que o centro de massa. Então, como é que a gente pode, enfim, definir o que é o centro de massa para a gente começar a ter uma ideia de como é que é feito esses estudos desses esportes, como é que é feito os estudos do aumento da eficiência dos meios de transporte, dos pontos de equilíbrio dos objetos que vão ser instalados, posicionados nas edificações e assim por diante. Vamos lá. Por definição, inclusive que nós encontramos no nosso livro didático, o centro de massa de um sistema de partículas, veja que ele caracteriza aí não só como um objeto apenas, mas como um sistema de partículas, lembrando que o objeto ele pode sim ser analisado como formado por um sistema de moléculas, por exemplo, tá? Então todo o sistema ele é composto por um sistema de partículas, seja ele de fato vários objetos em si ou um único objeto formado por inúmeras moléculas, tá? Então, o centro de massa de um sistema de partículas é o ponto que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada neste ponto. Então, como vocês viram nos exemplos anteriores, na hora do salto lá da atleta, no salto ornamental, ela rodopia, faz as suas manobras, faz toda a sua performance em torno de um ponto. É como se toda a sua massa tivesse concentrada naquele ponto, tá? Não só o movimento de translação, como o movimento de rotação, as voltas que ela dá, eles executam os movimentos como se toda a massa estivesse concentrada ali. E dois, como se todas as forças externas, o que é que nós chamamos de forças externas? Forças que são aplicadas por corpos de fora do sistema que eu estou analisando, no sistema que eu estou analisando, tá? Então isso é o que nós chamamos de forças externas, estivessem aplicadas naquele mesmo ponto. Então, como vocês sabem, a força peso atua num ponto, a força de atrito atua em outro, a força de tração atua em outro. Quando a gente analisa um ponto material, todas as forças estão atuando no mesmo ponto. Mas se a gente estiver analisando um corpo extenso, as forças vão estar atuando em pontos diferentes daquele corpo. Para facilitar a nossa análise, nós encontramos o centro de massa daquele corpo extenso e consideramos que todas essas forças estão atuando ali, para facilitar a nossa análise, tá? Pelo menos em termos de movimento translacional, isso facilita. Em termos de movimento rotacional, aí nós vamos seguir em diante aí com o nosso conteúdo para entender como é que isso funciona mais para frente, beleza? Como é então que a gente faz para encontrar o centro de massa de um sistema de partículas? Nós temos aqui sistemas de partículas dos mais simples aos mais complexos, tá? Nós vamos começar com o mais simples para que a gente possa compreender e aí nós vamos evoluindo para sistemas mais complexos. Nós temos aqui um sistema formado pelo menor número de partículas, digamos assim, tá? Porque se a gente tivesse uma partícula só, o centro de massa, se ela for uma partícula homogênea, de massa bem distribuída, o seu centro de massa vai ser o seu centro geométrico.
Mas se a gente tiver um sistema de partículas um pouco mais complexo, que seria o próximo passo, formado por apenas duas partículas, em que nós vamos distribuir essas partículas em torno de um dos eixos cartesianos, como se esse eixo fosse, por exemplo, uma barra linear, por exemplo, em que esses dois objetos estão ali apoiados, estão ali fixados, tá? Veja que se eu tentasse apoiar essa barra, se eu tentasse equilibrar essa barra no meu dedo, eu poderia encontrar o centro de massa de forma experimental, ensaiando, testando a posição em que essa barra estaria em equilíbrio. Se essas duas massas fossem iguais, se esses dois objetos tivessem a mesma massa, seria fácil perceber que, estando eles posicionados nesses pontos, eu não encontraria o centro de massa à esquerda de um. Também não encontraria o centro de massa à direita do outro. Eu encontraria o centro de massa exatamente no meio, no ponto médio da posição em que esses objetos se encontram. Isso eu estou supondo a situação de essa massa ser igualmente distribuída. Mas já aumentando um pouco mais a dificuldade, como é que eu encontraria o centro de massa, supondo que esses objetos têm massas diferentes, tá? Existem vários mecanismos de a gente determinar isso, matemáticos e físicos, beleza? Para que a gente possa compreender, pelo menos ter uma ideia de cada um deles, vamos aqui primeiro determinar que essa massa 1 está localizada a uma distância do nosso referencial, do nosso ponto de referência, que eu vou chamar aqui de ponto zero, a uma distância que eu vou chamar de x1. Então, esse é o centro de massa da partícula 1, que está posicionado no nosso referencial a um ponto x1. E a massa M2 está localizada neste ponto. Nós vamos representar aqui o seu centro de massa, que está a uma distância x2 do centro de massa. Aliás, está a uma distância x2 do referencial do eixo cartesiano. É fácil perceber que o centro de massa desse sistema ele não vai estar localizado nem à esquerda da partícula 1, nem à direita da partícula 2. Vai estar localizado nessa região intermediária. Também dá para a gente perceber pelo senso comum que esse centro de massa não é o ponto médio, não é o ponto central. Ele está deslocado devido à distribuição das massas não ser uniforme. E aí, onde é que a gente imagina que a gente poderia posicionar o nosso dedo para apoiar esta barra? Mais próximo da massa M1? Claro que não, vai estar mais próximo da massa M2. Mas como isso é uma suposição, eu vou propor que esse centro de massa, esse ponto de apoio, esteja nesta posição. Eu vou chamar essa localização do centro de massa com relação ao referencial do nosso eixo cartesiano, vou chamar de x do centro de massa, tá? Bom, então vamos lá. O que é que nós temos que entender, pelo menos fisicamente falando? Que o centro de massa é aquele ponto de apoio. E cada um desses objetos, estando posicionado em um dos lados com relação a esse ponto de apoio, ele vai estar gerando um esforço, que nós vamos ainda estudar o que seria esse esforço em aulas futuras. Ele vai estar gerando nesta barra um esforço na tentativa de pender essa barra para um lado. Então, este objeto está gerando uma força na barra, puxando a barra para pender para um dos lados. E este objeto está gerando um esforço também na barra para pender para o outro lado. Veja que este esforço, essa força que eles estão aplicando na barra, estão relacionados a essa distância. A distância do ponto de aplicação da força até o eixo, ao suposto eixo de rotação, ao ponto supostamente que eu estou tentando equilibrar. Essa relação entre a força aplicada e a distância, nós chamamos de braço de alavanca. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, quando você abre e fecha uma porta. Quando você rotaciona uma porta na tentativa de abri-la ou fechá-la, você está aplicando uma força a uma distância do eixo de rotação, tá? Essa relação entre a força que você está aplicando e a distância perpendicular do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, nós chamamos de braço de alavanca. Fisicamente, nós temos que considerar que esta barra não rotaciona, não pende nem para um lado nem para o outro, quando ela está em equilíbrio. E ela está em equilíbrio quando esses braços de alavanca estão em equilíbrio. Ou seja, quando a relação da força e da distância provocada pela massa 1 é igual à relação da força e a distância provocada pela massa 2. E essa relação nada mais é do que uma multiplicação. Então, fazendo isso, nós teremos que
o peso da barra da massa 1, o peso do objeto 1, que é calculado por M1 vezes G, vezes essa distância aqui, que eu vou chamar de D1. Então, M1 vezes G vezes D1 tem que ser igual a esse braço de alavanca, que é o peso gerado pelo objeto 2, M2 vezes G, vezes a distância do ponto de aplicação, que é essa distância aqui, que eu vou chamar de D2. Então, vezes D2, tá? Primeira coisa que a gente já pode observar é que as gravidades que estão presentes nos dois membros são iguais, então eu posso simplificar, sobrando aqui M1D1 igual a M2D2, tá? Mas veja que o x do centro de massa, ele nada mais é do que essa distância x1 mais essa distância d1. Então eu posso escrever isso aqui, ó. O x do centro de massa, que é o que nós queremos encontrar, é x1 mais d1. Enquanto que esse d2, ele vai ser, aliás, o x2 é o x do centro de massa mais d2. Então, o x2, ele é o x do centro de massa mais o d2. Veja que eu tenho o d1, que eu preciso substituir aqui, presente nessa expressão. Eu posso, então, isolar. Vou encontrar que o d1 é o x do centro de massa menos o x1. E tem o d2 nessa segunda expressão, que eu quero substituir aqui. Então, isolando o d2, nós teremos que d2 é o x2 menos o x do centro de massa. Menos o x do centro de massa. Substituindo D1 e D2 nessa expressão, nós teremos que M1 vezes, no lugar do D1, eu tenho o x do centro de massa menos o x1. Isso é igual ao M2 vezes o D2, que no lugar dele eu vou substituir por x2 menos o x do centro de massa. Ok? Como eu quero encontrar o x do centro de massa, eu quero localizar o centro de massa desse sistema, eu preciso organizar essa equação de forma que eu consiga isolar o x do centro de massa. Então eu vou fazer isso começando pela distribuição da massa 1 e da massa 2. Então vou aplicar aqui a propriedade distributiva, multiplicando o M1 por cada um desses termos e também o M2 por cada um desses termos. Vamos lá então. M1x do centro de massa, M1x do centro de massa, menos M1x1, M1x1, vai ser igual a M2x2, M2x2, menos M2 vezes o x do centro de massa, M2 vezes o x do centro de massa. Veja que agora eu consigo isolar todos os termos que tem o x do centro de massa de um lado, do que não tem para o outro. Então vamos lá. Concluindo aqui então, nós vamos isolar os termos que possuem o x do centro de massa. Do lado esquerdo vai ficar o M1 vezes o x do centro de massa, que já está à esquerda, e o menos M2x do centro de massa eu vou passar para cá positivo, mais M2 vezes o x do centro de massa. Isso é igual, aí o M2x2 já está do lado de lá, M2x2, e o menos M1x1 que está à esquerda eu vou passar para a direita, trocando o sinal, mais M1x1. Agora o x do centro de massa está se repetindo nas parcelas, posso colocá-lo em evidência, multiplicado por M1 mais M2, que é o que sobrou de cada parcela. Isso vai ser igual a M2x2. Eu posso até trocar, né, para ficar na sequência aqui bonitinho. Como é uma soma, posso trocar as parcelas sem alterar o resultado. Então, M1x1 mais M2x2, tá? Agora eu vou passar essa soma para o outro lado dividindo. E aí nós vamos encontrar que o x do centro de massa será M1x1 mais M2x2, isso dividido por esta soma, M1 mais M2. Pessoal, com essa análise, fica fácil a gente perceber por analogia que tendo apenas duas partículas, nós vamos encontrar o x do centro de massa quando ele está distribuído ao longo de apenas um dos eixos, pela soma dos produtos da massa pela posição do centro de massa de cada partícula. Traduzindo, se eu tenho a partícula 1, é M1x1, mais o da partícula 2, M2x2. Se tivesse uma terceira partícula, M3x3, uma quarta, M4x4, dividido pela soma de suas massas.
tendo duas partículas, apenas M1 mais M2. Se tivesse uma terceira, M1 mais M2 mais M3. E assim por diante, tá? Então, aqui nós temos apenas duas parcelas no numerador e duas no denominador, porque nós temos apenas duas partículas. Mas se tivessem mais partículas, eu teria mais uma parcela para cada partícula dessa. Conclusão, nós podemos então escrever, generalizando, o nosso posicionamento do centro de massa ao longo do eixo X através da seguinte expressão. Veja que aqui nós temos um somatório. Matematicamente, o símbolo do somatório é esse epsilon, tá? Maiúsculo. Então, nós temos aqui o somatório dos produtos de mx, só que eu tenho vários m's e vários x. Então, eu represento isso pela letra I. Então, mi, xi, em que esse i é o índice referente à partícula que eu estou somando. Esse índice, ele vai desde a primeira partícula até a enésima partícula. Então, é o somatório das enésimas partículas que eu tenho, mi, xi, da primeira até a última. Dividido pelo que eu vou chamar de emissão. E o que é que eu estou chamando de emissão? Eu estou chamando de emissão nada mais, nada menos do que a soma de todas as massas. Então, vou deixar isso aqui claro. Emissão nada mais é do que M1 mais M2 mais M3. Isso para quantas partículas a gente tiver. Se eu tiver N partículas, então a soma de todas essas massas eu estou chamando de emissão. Então é assim que a gente calcula o X do centro de massa, tá? Este cálculo que nós fazemos da divisão da soma dos produtos da massa com a posição de cada partícula pela soma de todas as massas, nada mais é do que uma média. Então, como eu disse, existem vários métodos para a gente chegar até essa expressão. O que eu usei é um método físico, mas também é possível utilizar um método matemático por meio da média ponderada, baseado no peso das massas, o peso aí não o peso físico, mas o peso da informação que a massa traz para o cálculo da média ponderada. Você também consegue calcular a localização do centro de massa por meio desse cálculo, tá certo? Mas, Giovanni, se eu tivesse um corpo com mais dimensões, então vamos pular aqui o corpo bidimensional e vamos logo para o corpo tridimensional. Vamos lá analisar um sistema de partículas distribuído aí nos três eixos cartesianos. Como é que seria isso? É importante que a gente perceba que a localização de cada uma dessas partículas pode ser obtida pelas coordenadas, que no caso aqui são 3 agora, em cada um dos eixos. A partícula M1, por exemplo, possui uma localização com coordenadas x1, y1, z1. A partícula M2 com coordenadas x2, y2, z2. E a partícula M3 com coordenadas x3, y3, z3. Se você pegar cada uma dessas coordenadas, você tem ali a localização dessas partículas. Mas nós podemos também representar esta localização por meio de vetores, coisa que nós já aprendemos em aulas anteriores, tá? Então, essa localização vai ser feita pelo vetor, a partícula 1. Nós vamos representar este vetor como sendo o vetor R1. A partícula 2 vai ser localizada através do vetor que eu vou chamar de R2. E a partícula R3 através do vetor que eu vou chamar de R3, tá? Então, esses são os vetores que localizam essas partículas. Lembre-se que esses vetores podem ser representados na forma de versores. Então, o vetor R1 ele tem uma componente no eixo X, que relacionado ao versor unitário seria Rxi, ao componente do eixo Y seria Ry, que é agregado ao versor do eixo Y, que é o J, e a componente no eixo Z, R1Z, agregada ao versor unitário no eixo Z, que é o versor K. Então, o vetor R1 poderia ser escrito, por exemplo, como R1x, R1xi, mais R1yj, mais R1zk. A mesma coisa o vetor R2 e o vetor R3. Como cada um desses corpos tem as suas componentes, nós podemos encontrar, então, as componentes do centro de massa separadamente. Não precisa você encontrar o ponto do centro de massa no conjunto. Você poderia, por exemplo, encontrar o X do centro de massa, como nós já vimos, através da... Vou pegar o seguinte, a expressão anterior, para facilitar aqui a minha forma de escrever, eu vou tirar esse denominador e vou escrever na forma de fração, multiplicando essa soma.
Então, dividir essa soma por m é a mesma coisa de multiplicar essa soma por 1 sobre m, tá? Então, vou escrever isso assim. O x do centro de massa seria 1 sobre m vezes aquela soma que está lá no numerador. Então, o somatório de todos mi xi do i, com o i indo de 1 até n, tá? Vou fazer de forma análoga. Se eu tivesse essas partículas distribuídas no eixo y, eu teria encontrado isso no eixo z também. De forma análoga, nós vamos encontrar o y do centro de massa, a localização no eixo y do centro de massa, que seria 1 sobre m do produto multiplicado pelo somatório de todos os mi yi, com esse i, indo de 1 até n. A mesma coisa no eixo z. O z do centro de massa seria 1 sobre m do somatório de mi zi, com esse i, indo de 1 até n, tá? Então fica mais simples, apesar de mais trabalhoso, mas mais simples, a gente calcular, a gente localizar o centro de massa de um sistema de partículas distribuídos no espaço, né, numa região tridimensional, encontrando cada uma das suas coordenadas. Então você vai pegar a partícula 1, achar as coordenadas x, y, z. Partícula 2, acha as coordenadas x, y, z. Partícula 3 também acha as coordenadas x, y, z. E depois que você tiver cada coordenada, você vai fazer o cálculo para encontrar a coordenada do x do centro de massa só com as coordenadas x, do 1, do 2 e do 3. O y do centro de massa só com as coordenadas y, do 1, do 2 e do 3. O z do centro de massa só com as coordenadas z, do 1, do 2 e do 3. Fez essas contas, você tem ali as coordenadas do centro de massa daquele sistema de partículas, tá? Então tá aí como é que a gente faria se eu tivesse partículas distribuídas no espaço tridimensional, beleza? E se ao invés de eu ter várias partículas, se eu tiver um objeto, se eu tiver um sólido? Bom, como nós já sabemos, cada partícula daquela, ela é localizada, como eu já representei lá, por meio de um vetor. Então, este vetor posição de cada partícula que eu vou representar aqui, de uma forma geral, a partícula i, pode ser a partícula 1, a partícula 2, a partícula 3, vai ser representado na forma de vetores unitários, como sendo a sua coordenada x com o vetor unitário i, o vetor i, né? Mais a coordenada y com o vetor unitário j, mais a coordenada z com o vetor unitário k. Tá? O vetor unitário não, o vetor unitário que é o vetor, tá certo? Desta forma, então, se eu tiver um objeto, tá, que pode ser considerado como um sistema de partículas, desde que você pegue esse objeto e o divida em pedacinhos tão pequenininhos, em que cada pedacinho desse nós vamos considerá-lo como um infinitesimal de massa. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma partícula, um pedacinho dele muito pequenininho, em que eu vou chamar essa massa desse objeto de dm1, tá? Onde eu vou pegar também aqui outro pedacinho em que eu vou chamar esse pedacinho de dm2. Um terceiro pedacinho em que eu vou chamar esse terceiro pedacinho de dm3. Veja que nós estamos aqui, por enquanto, considerando o corpo homogêneo, que é aquele que tem a sua massa igualmente distribuída. Podemos localizar cada um desses dm por meio de vetores. Então, nós temos aqui o dm1 localizado pelo vetor que eu vou chamar de R1. O dm2 localizado pelo vetor que eu vou chamar de R2. E o dm3 localizado pelo vetor que eu vou chamar de R3, tá? Então veja que cada posição desse objeto sólido pode ser representado também por meio de um vetor. E aí nós podemos agora, sabendo disso, verificar que, já baseado no cálculo que nós fizemos no slide anterior, que a gente consegue determinar o vetor do centro de massa, já que nós temos as coordenadas x do centro de massa, y do centro de massa e z do centro de massa, por meio da expressão geral, que é, no lugar do xi, é o x do centro de massa i, no lugar do yi, nós temos o y do centro de massa j, e no lugar do zi, nós temos o z do centro de massa k, para que a gente possa, assim, encontrar o vetor que localiza o centro de massa nesse sistema. Então, traduzindo, você vai ter lá
o objeto ou o sistema de partículas, em que você vai achar cada coordenada do centro de massa. Baseado em cada uma dessas coordenadas, você escreve o vetor do centro de massa por meio dessa expressão, tá certo? Que aí a gente pode generalizar da seguinte forma: o vetor do centro de massa, então, seria 1 sobre m multiplicado pelo somatório de mi, ri. Veja que esse r agora é um vetor, então é uma soma vetorial de cada vetor posição de cada dm ou de cada vetor posição de cada partícula, se for um sistema de partículas, onde esse i vai de 1 até a enésima partícula que nós estamos trabalhando, tá? Então, esta é a forma de você encontrar separadamente, encontra cada coordenada e já escreve o vetor do centro de massa na forma de vetores, ou se você preferir, faz o vetor resultante dos vetores de posição, soma esses três vetores, multiplica pela massa de cada partícula e aí você tem de cada partícula do sistema, divide pela massa total e aí você tem ali o vetor centro de massa. Beleza? Pessoal, é assim que a gente calcula a posição do centro de massa. Só que a gente pode, agora, baseado nessa análise que a gente acabou de fazer, percebendo que nós estamos somando, possivelmente, infinitesimais de massa, e quando a gente faz o somatório de infinitesimais de massa, nós representamos isso matematicamente por meio das integrais, nós vamos agora representar esta determinação das posições do centro de massa, tanto em função da massa como também em função do volume do corpo maciço, tá bom? Então, como é que nós faríamos isso? Vamos pegar aqui primeiro o que nós já conhecemos. O x do centro de massa, nós já vimos que é 1 sobre a massa, que é a massa total, 1 sobre o mzão, daqueles somatórios dos mi, xm. Só que os mi, se eu tiver vários mzinhos infinitesimais, vários dm's, nós podemos substituir aquele somatório pela operação da integral. Então, nós teremos que o x do centro de massa será 1 sobre m da integral de cada posição dm, relacionada a um dm, tá? Por analogia, nós vamos ter também para as outras coordenadas. O y do centro de massa será 1 sobre a massa total, multiplicado pela integral de y dm, e o z do centro de massa será 1 sobre a massa total, multiplicado pela integral do z relacionado a cada dm, beleza? Então é assim que a gente faz para calcular em corpos maciços, quando a gente o divide em infinitesimais de massa. Só que agora nós queremos calcular o centro de massa baseado no volume. Como é que a gente faz isso? Se eu quero transformar massa, transformar entre aspas, mas transformar a relação, substituindo a massa pelo volume, nós temos que lembrar na física o que é que relaciona massa com volume. Na física, o que relaciona massa com volume nada mais é do que a densidade do corpo. Que, lembrando, a densidade, que eu vou representar aqui pela letra ρ, é definida como sendo dm dv, ou seja, é a derivada da massa com relação ao volume. Que se esse corpo for maciço, se esse corpo for homogêneo, nós podemos também igualar isso à massa total deste corpo dividido pelo seu volume total. Que eu vou representar o V total com esse Tzinho aqui embaixo, porque como o V minúsculo e o V maiúsculo são muito mais parecidos, a gente precisa usar aqui um artifício para diferenciá-los. Então o V sem o T é o Vzinho de cada partícula. E o VT, o V com o T, é o V total, tá certo? Sabendo disso, então, nós vamos agora passar esse dV para o outro lado. Nós vamos encontrar, então, que dm, isolando aqui o dm, seria o ρ dV, beleza? Então, passando o dV aqui para o outro lado, o dm seria ρ dV. Mas nós sabemos que o ρ, ele também pode ser obtido por m sobre vt, mzão sobre vt. Então, substituindo aqui, nós teremos que dm vai ser igual a mzão sobre vt dv. Veja que eu estou querendo substituir, trocar a dependência da massa, da posição do centro de massa, para o volume. Então, no lugar do dm, eu vou substituir por dv. Eu vou fazer isso com a coordenada x e as outras vêm por analogia, tá certo? Então, vamos lá. Quem seria, então, o x do centro de massa fazendo essa substituição? Seria 1 sobre mzão
que multiplica a integral do x, e no lugar do dm eu vou colocar m sobre vt dv. Veja que o m e o vt são constantes, então eu posso tirar da integral, e aí vai ficar que o x do centro de massa, eu vou fazer isso aqui nesse canto, que acabou o nosso espaço, então vai ficar que o x do centro de massa será 1 sobre m, que multiplica m vt, m sobre vt, vezes a integral do x dv, tá? Veja que ao sair da integral, nós encontramos a massa tanto no numerador como no denominador. Eu posso simplificar. E aí o que resta é a expressão que nós queríamos encontrar. A forma de calcular a posição do centro de massa com relação ao volume. Então vamos escrever isso. Vai ficar assim. O x do centro de massa com relação ao volume vai ficar 1 sobre vt, 1 sobre o volume total, vezes a integral de x dv. Por analogia, nós vamos ter que o y do centro de massa vai ser 1 sobre o volume total, vezes a integral do y dv, e o z do centro de massa vai ser 1 sobre o volume total, vezes a integral de z dv. Tá? Então é assim que a gente obtém a posição do centro de massa com relação ao volume. Já que nós encontramos a posição, nada mais justo que agora, sabendo que esses corpos vão poder se mover, lembrando que os movimentos eles envolvem mais duas outras grandezas com relação ao tempo, que são a velocidade e a aceleração, e a gente já começar a fazer a análise dessas outras grandezas. Como é que a gente faz para calcular a velocidade e a aceleração do centro de massa de um sistema de partículas, do centro de massa de um corpo extenso? Primeiro, qual é a necessidade disso? Que quando nós temos um sistema de partículas, é muito mais fácil analisar o movimento do centro de massa do que as partículas como um todo. Por exemplo, se a gente pegar aqui uma cultura de bactérias, o movimento dessas bactérias é um movimento aleatório, é um movimento browniano. E aí, para a gente analisar o movimento de cada uma delas, é bem complicado. Então seria mais simples se a gente conseguisse encontrar o centro de massa daquele sistema de partículas e analisar o movimento daquele centro de massa. Outro exemplo que eu posso citar é quando a gente analisa, por exemplo, sistemas planetários, quando a gente vai fazer o estudo de astronomia. Quando a gente pega o nosso sistema planetário, por exemplo, né, que eu vou simplificar, formado pelo Sol e os planetas, né, que vai aí de Mercúrio até Netuno, né? Plutão, lembrando, ele é um planetóide, ele é um planeta anão. É muito mais fácil a gente analisar o movimento do centro de massa com relação à Via Láctea do que a gente analisar todas as partículas se movimentando ali na sua trajetória, gerando um movimento meio caótico, tá? Então, é essa a ideia de encontrar o centro de massa, é simplificar a análise dos movimentos, por exemplo, tá certo? Então, o que é que nós já sabemos? Nós já sabemos que o centro de massa, e aí de novo, eu vou fazer aqui com apenas uma das coordenadas e depois a gente expande, a gente faz por analogia as outras. Nós sabemos que o x do centro de massa é encontrado, e aí eu já vou estar relacionando aqui com vetor posição, por 1 sobre a massa total, vezes o somatório de mi, xi, né? Onde esse i vai de 1 até n, tá? Se eu fizer a derivada dos dois membros com relação ao tempo, eu vou encontrar que dx do centro de massa dt vai ser igual a t de tudo isso aqui com relação ao tempo. Beleza? O que é que a gente encontra quando a gente deriva a posição com relação ao tempo? Nós encontramos a velocidade aqui no caso no eixo x, mas como eu disse, por analogia, seria a velocidade do centro de massa, tá? E aí nós vamos agora derivar o outro lado para a gente encontrar o que é que a gente vai obter. A derivada da massa com relação ao tempo, a massa é constante, então ela já vai sair da derivada sem nenhuma interferência, então vai ficar 1 sobre m, tá? E a derivada do somatório com relação ao tempo nada mais é do que a integral. Então quando a gente faz a derivada da integral da massa, veja que a massa ela não sofre alteração, né? Nós temos aqui cada dm permanecendo. Nós vamos ter a integral da derivada da posição com relação ao tempo, que é a velocidade, vai ser a integral então da velocidade,
com relação a cada partículazinha de infinitesimal de massa, tá? E aí a gente pode então escrever essa nossa expressão generalizando para para todo vetor posição. Nós teríamos que a velocidade do centro de massa seria, portanto, 1 sobre a massa total, integral de V dm. Beleza? Mudar aqui esse V para não confundir com o V do volume. A velocidade do centro de massa é 1 sobre m integral de V dm. Tá aqui o dm. Tá? Então essa é a velocidade do centro de massa. Por analogia, nós vamos agora fazer com a aceleração. Então, vamos lá. Nós sabemos que a velocidade do centro de massa, como a gente acabou de verificar, ele é 1 sobre m, a integral de V dm. Então, derivando os dois membros com relação a t, nós teremos que a derivada da velocidade do centro de massa com relação ao tempo vai ser a derivada de tudo isso aqui com relação ao tempo, tá? A derivada da velocidade nós já sabemos que é a aceleração. Então, a aceleração do centro de massa vai ser a derivada de 1 sobre m, como é constante, é 1 sobre m. A derivada da integral, né, com relação ao tempo, vai ser a derivada da velocidade com relação ao tempo, é a aceleração. Então, vai ser a integral da aceleração com relação a cada infinitesimal do sistema de partículas. E aí, escrevendo isso na nossa relação geral, nós teremos que a aceleração do centro de massa daquele sistema de partículas será 1 sobre m vezes a integral da aceleração de cada infinitesimal de massa. Beleza? Então tá aí. Com isso, pessoal, nós podemos agora provar a segunda lei de Newton. Nós fizemos aqui o estudo da cinemática, digamos, do sistema de partículas por meio do centro de massa. Agora nós vamos fazer o estudo da dinâmica do sistema de partículas por meio do centro de massa, tá? Então vamos lá. A aceleração, como nós acabamos de ver, do centro de massa é obtido por 1 sobre m vezes a integral de A dm. Se a gente multiplicar os dois membros dessa igualdade pela massa do sistema, pela massa total, que nós estamos chamando de emissão, nós vamos encontrar que m vezes a aceleração do centro de massa vai ser igual a m vezes 1 sobre m vezes a integral de A dm. E aí o que a gente percebe? Que a massa vezes a aceleração do centro de massa, nós encontramos nada mais é do que o que nós chamamos de força resultante. A massa vezes a aceleração do centro de massa. E essa massa vezes a aceleração do Cm vai ser igual m sobre m. Eu posso simplificar. Vou simplificar aqui o numerador com o denominador. E vou encontrar simplesmente a integral de A dm. E o que é a integral de A dm? É o somatório dos produtos de A1 com M1 mais A2, M2 mais A3, M3. Isso para quantas partículas a gente tiver? AN, MN. Lembrando que como esses vetores, como essas acelerações são grandezas vetoriais, essa soma não é uma soma convencional, é uma soma vetorial. Mas cada A multiplicado por massa dessa, nada mais é do que uma força que está atuando nesse sistema. Então aqui nós temos a força resultante que está atuando na partícula 1, aqui a força resultante que está atuando na partícula 2, aqui a força resultante que está atuando na enésima partícula. Ou seja, o emissão vezes a aceleração do centro de massa nada mais é do que o somatório de todas as forças internas, tá? O somatório de todas as forças internas com o somatório de todas as forças externas que estão atuando no sistema. Como o somatório de todas as forças internas é sempre igual a zero, e o que é que eu chamo aqui de forças internas? São aquelas forças trocadas entre os componentes do sistema, que como nós já vimos lá na terceira lei de Newton, pela ação e reação, eles têm a mesma intensidade, têm a mesma direção e sentidos contrários. Ou seja, se eu somar dois vetores que têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, eles se anulam. É isso que acontece com as forças internas. Conclusão: o somatório das forças externas
vai ser igual à massa total do sistema vezes a aceleração dele. As forças internas não interferem nessa aceleração, não desequilibram o sistema, tá bom? Então, fechando aqui a nossa análise do centro de massa, nós teremos que o somatório das forças externas, que nós já chamamos isso lá no estudo das leis de Newton de força resultante, vai ser igual à massa de todo o sistema de partículas multiplicado pela aceleração do seu centro de massa, tá bom? Pessoal, com isso a gente finaliza a primeira parte da nossa aula de hoje. Nós vamos agora para a segunda parte, que é onde a gente vai tratar daquele conjunto de grandezas que eu mencionei no começo da aula. Então, pessoal, nessa segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito de uma grandeza física que ela tem como uma das suas funções representar o quanto de movimento um corpo possui, tá? A grandeza a qual estou me referindo é denominada de quantidade de movimento ou também chamada de momento linear. Momento esse que deriva da palavra grega momentum, que significa movimento. Então, muito cuidado para não confundir o termo momento que nós utilizamos em português, se referindo a aguardar um instante, a esperar um momentinho, com o termo momento da física. O momento aqui se refere ao termo grego momentum, que representa movimento. Então, quantidade de movimento ou momento linear, que é o que nós vamos estudar agora, nada mais é do que a grandeza que representa o quanto de movimento o corpo tem. Ou, como eu prefiro considerar, considera a dificuldade em que nós vamos ter em parar um objeto em movimento. Então, a primeira condição para que um corpo possua momento linear ou quantidade de movimento é que ele esteja em movimento, tá? E a dificuldade que ele impõe em ser parado, em ser freado, em o seu movimento ser alterado, nós chamamos de quantidade de movimento ou momento linear, tá bom? Para que a gente possa, então, saber quanto de movimento esse corpo teria, para a gente poder representar, então, o momento linear, é importante a gente perceber, por exemplo, que numa colisão entre um carro e um caminhão, é muito mais difícil, mesmo os dois estando a uma mesma velocidade, é muito mais difícil parar um caminhão. O caminhão ele vai continuar em movimento por muito mais tempo do que um carro. E isso se deve à massa entre esses dois corpos. Como a massa do carro é menor do que a do caminhão, isso caracteriza uma quantidade de movimento, um momento linear maior para o caminhão do que o do carro. Outra coisa que também nós podemos perceber é que dois carros, dois móveis de massas semelhantes, de massas idênticas, estando a velocidades diferentes, é muito mais difícil parar um objeto mais rápido do que um objeto mais lento, mesmo eles tendo a mesma massa. Então é fácil perceber assim que a relação entre a massa do corpo e a velocidade a qual ele está naquele momento geram essa grandeza que nós denominamos de momento linear ou quantidade de movimento, que nós vamos representar pela letra P. Representando isso, então, na forma de expressão, nós podemos concluir que o momento linear, ele nada mais é do que o produto entre a massa do corpo e a velocidade que ele se encontra naquele momento. Veja que quanto maior a massa do corpo, maior o seu momento linear, também quanto maior a sua velocidade, maior o seu momento linear. Sabendo disso, vamos brincar um pouquinho com esta relação. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou propor a vocês que a gente derive os dois membros dessa igualdade com relação ao tempo. O que é que a gente vai encontrar então? Que a derivada do momento linear com relação ao tempo será a derivada dessa expressão, que como a massa é uma constante, pode sair da derivação, vezes a derivada da velocidade com relação ao tempo. Lembre-se que a derivada da velocidade com relação ao tempo nada mais é do que a aceleração. Então, nós podemos concluir que dp dt seria a massa vezes a aceleração que o corpo possui naquele momento. Ora, mas essa expressão massa vezes aceleração nós já conhecemos desde as leis de Newton, desde mais especificamente a segunda lei de Newton. Nós sabemos que isso corresponde à força resultante que atua sobre o corpo, ou a soma das forças externas que está atuando sobre ele. Desta forma, então, nós podemos assim escrever que a força resultante que atua no corpo, além de calculada pela massa vezes a aceleração, nós acabamos de encontrar uma outra definição. É a derivada da quantidade de movimento ou do momento linear com relação ao tempo daquele corpo que ele possui naquele momento. Então, por exemplo, se você tiver uma função que represente o momento linear do corpo variando com relação ao tempo e derivar essa função, a outra função que você encontrará é a função da força daquele corpo com relação ao tempo, tá certo? Nós não podemos esquecer que como o momento linear é uma grandeza,
ele é representado também por uma unidade de medida. Então, em termos de unidade, como é que a gente faz para representar as unidades do momento linear? Nós teremos a unidade do momento linear sendo a unidade da massa multiplicado pela unidade da velocidade, que no caso específico do sistema internacional, nós podemos dizer que a unidade do momento linear ele vai ser o quilograma, que é a unidade da massa no SI, vezes metro por segundo, que é a unidade da velocidade no sistema internacional, certo? Então é assim que a gente representa as unidades do momento linear no sistema internacional. Agora eu quero que vocês observem o seguinte: o momento linear ele é uma grandeza que depende da velocidade. E nós já estudamos em outra oportunidade que uma outra grandeza também depende da velocidade com que o corpo se encontra naquele momento. Esta grandeza a qual estou me referindo nada mais é do que a grandeza da energia cinética. Lembrando que a energia cinética é calculada por mv² sobre 2, e nós acabamos de ver que o momento linear é calculado pela massa vezes a velocidade que o corpo possui. Como nós estamos querendo relacionar uma grandeza escalar com uma vetorial, obviamente eu vou pegar apenas o módulo do momento linear, que seria a massa, vezes o módulo da velocidade. Se eu elevar os dois membros dessa igualdade ao quadrado, nós encontraremos que o momento linear ao quadrado, veja que eu não estou mais representando a setinha, por isso eu não preciso mais colocar o módulo desta grandeza vetorial, isso já representa automaticamente o módulo do momento linear, será, portanto, o quadrado de m vezes v, que é m ao quadrado vezes v ao quadrado. Isolando aqui o v ao quadrado, nós teremos que v2 será igual ao momento linear ao quadrado dividido pela massa ao quadrado, tá? Substituindo, portanto, essa expressão na expressão da energia cinética, nós vamos encontrar que a energia cinética será m sobre 2, que multiplica v2, que seria o momento linear ao quadrado, dividido pela massa ao quadrado. Veja que nós temos massa tanto no numerador como no denominador, nos permitindo assim simplificar a massa do numerador com uma das massas do denominador. E assim a gente encontra que a energia cinética seria, portanto, o momento linear ao quadrado dividido pelo dobro da massa daquele corpo. Escrevendo isso para formalizar a expressão que nós acabamos de encontrar, a energia cinética que um corpo possui então em um determinado momento pode ser calculada pelo momento linear ao quadrado dividido pelo dobro da sua massa. Veja uma curiosidade, que essa expressão que nós acabamos de encontrar, ela não só é muito útil para a mecânica, mas também muito útil para uma outra área da física que vocês vão estudar mais para frente. Essa área que eu estou me referindo, nada mais é do que a mecânica quântica, tá? Ou mais popularmente chamada, conhecida como física quântica. Essa mecânica quântica se baseia no estudo de partículas muito pequenas. Então, como a gente vai estudar um número muito grande de partículas, é muito mais fácil fazer a análise, fazer o estudo da energia dissipada por essas partículas por meio do momento linear, tá? Do que a gente fazer a análise de cada partícula individualmente. Então, fica aí a título de curiosidade uma das aplicações dessa expressão que nós teremos no futuro, tá? Tendo já a definição do que seria o momento linear e como obter e qual a sua relação com a energia cinética, nós vamos agora entender como é que é feito o cálculo desse momento linear para um sistema de partículas. Então é muito simples perceber, até pelo nosso senso comum, que o momento linear total, e aí quando eu me refiro ao total, nada mais é do que uma soma dos momentos lineares de todas as partículas, ele pode ser obtido por esta soma do momento linear da partícula 1 com o momento linear da partícula 2, com o momento linear da partícula 3, isso para quantas partículas tiverem formadoras do sistema que nós estamos analisando. Lembrando que esta soma não é uma soma algébrica, por não se tratar de uma soma de números, mas sim uma soma de vetores. Então tem que ser feito todo aquele trabalho vetorial que nós já aprendemos na aula de vetores. E lembrando, é muito mais simples fazer essa soma quando a gente faz pelo método dos vetores unitários, dos versores I, J e K, tá? Dessa forma, então, nós podemos concluir que esse momento total seria, quem é o momento 1? Nada mais é do que M1, V1. Mais, quem é o momento 2? M2, V2. Mais o momento 3, que é M3, V3. E assim por diante, até a enésima partícula, cujo momento seria Mn, Vn, tá? Dessa forma, nós podemos perceber que esta soma que nós acabamos de encontrar é muito semelhante a outro cálculo que nós já fizemos anteriormente. Lembrando
a velocidade do centro de massa de um sistema de partículas, ele é 1 sobre a massa total, vezes a soma desses produtos. Portanto, M1, V1, mais M2, V2, mais M3, V3, mais até a enésima partícula, que seria Mn, Vn. Veja então que esses termos são idênticos, nos permitindo assim substituir toda essa somatória pelo momento linear total. Então, fazendo isso, nós teremos que a velocidade do centro de massa seria 1 sobre m, vezes, no lugar de todo esse parênteses, eu vou simplesmente colocar o momento linear total do nosso sistema de partículas. Assim, isolando o momento linear total, nós encontramos que ele vai ser calculado pela massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa desse sistema de partículas, tá? Registrando aqui essa expressão na nossa que nós acabamos de encontrar, nós teremos então que o momento linear total ele é nada mais nada menos do que a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Fica então demonstrada essa expressão, beleza? Para finalizar então a nossa aula de hoje, nós vamos estudar o que seria conservação do momento linear, fazendo com que a gente possa classificar os sistemas mecânicos de duas formas. Eles podem ser classificados como sistemas isolados ou sistemas não isolados. Não confunda com a classificação que nós fizemos em termos de energia. Em termos de energia, nós classificamos os sistemas como conservativos e dissipativos. Aqui, nós não estamos classificando em termos energéticos. Nós estamos classificando em termos de momento linear. Então, vamos lá. Nós já conhecemos a expressão que é a derivada do momento linear total com relação ao tempo vai gerar o que nós chamamos de somatório das forças externas que atuam no sistema. Se eu considerar que o somatório dessas forças externas é zero, eu vou estar considerando que esse sistema se encontra em equilíbrio. Ou seja, um sistema para ser considerado em equilíbrio é necessário que o somatório dessas forças externas seja nula, como nós já vimos lá no conceito de leis de Newton, tá? E agora, sabendo que isso gera como consequência que a derivada do momento linear com relação ao tempo também é zero, e sabendo que esse sistema ele vai ser classificado como sistema isolado, veja que apesar de a gente estar considerando uma conservação do momento linear, o termo que nós utilizamos para essa conservação não é um sistema conservativo, isso caracterizaria uma conservação de energia, então nós precisamos adotar um outro termo, e esse termo é o sistema isolado, tá? Com isso, então, a gente vai ter que a derivada do momento linear total com relação ao tempo sendo zero, a gente pode concluir que toda vida que a gente deriva uma função com relação ao tempo, a derivada dessa função com relação à variável, e essa derivada é zero, nós podemos concluir que esta variável, que esta função, que no caso é o momento linear, ele tem um comportamento constante, tá? Então, a consequência do somatório das forças externas ser zero é garantir que o momento linear total, veja que é o momento linear de todo o sistema, não é o momento linear de cada partícula. Portanto, é a soma desses momentos lineares. Pode ser que uma partícula tenha o seu momento linear aumentado? Pode, desde que outra tenha reduzido. Pode ser que uma partícula tenha o seu momento linear mudado de direção? Pode, desde que outra partícula tenha também seu momento linear alterado, compensando a alteração da primeira, fazendo com que o somatório desses momentos lineares continuem sendo zero, tá certo? Então é muito importante destacar que eu estou me referindo ao momento linear total e não ao momento linear de cada partícula. Então o somatório desses momentos lineares é que é constante. Em outras palavras, nós podemos a partir de agora analisar situações em um momento anterior, em um instante anterior e um instante posterior. Situações essas em que, se durante aquele ocorrido, durante aquele fenômeno, nós tivermos a resultante das forças externas sendo zero, nós podemos garantir que o momento linear total desse sistema antes do fenômeno vai ser igual ao momento linear total desse sistema após o fenômeno. Posso citar aí, por exemplo, empurrões, colisões, explosões, disparos. Então, quando a gente tem, por exemplo, duas pessoas se empurrando,
caso elas estejam isoladas de forças externas atuando, então caso não tenha atrito, caso não tenha resistência do ar, caso não tenha nenhum outro corpo segurando uma dessas partículas fixa a um ponto, fixa à Terra, por exemplo, aquele sistema sendo isolado, nós teremos que antes do empurrão, o momento linear total é zero. Após o empurrão, o momento linear tem que continuar sendo zero. Mas, Giovanni, como? Se uma pessoa foi para um lado e a outra foi para o outro? Justamente isso. Se uma foi para o lado e a outra foi para o outro, esses dois momentos somados têm que ser igual a zero. Porque, como o sistema é isolado, nós não tivemos a interferência de forças externas naquele sistema, mantendo o momento linear total do sistema, tá? Então, para garantir que uma pessoa vá para um lado e a outra vá para o outro, a soma daqueles momentos tem que ser igual a zero. A mesma coisa acontece, por exemplo, no disparo. Se você disparar uma arma, se você disparar um projétil, a gente percebe que aquela arma ela sofre um recuo, que a gente chama de coice. Aquele recuo ocorre justamente devido àquele sistema estar isolado. Apesar de a pessoa estar segurando, por uma fração de segundos, a pessoa não teve como reagir àquele coice, não teve como reagir àquele retorno da arma. Então, por frações de segundos, o momento linear adquirido pela bala tem que ser igual ao momento linear adquirido pela arma, porque antes a bala armazenada dentro da arma tinha um momento linear total igual a zero. Portanto, depois a soma também tem que ser igual a zero. Curiosidade, como a massa da arma é maior do que a massa da bala, o oposto ocorre com a velocidade, como compensação. Lembre-se que o momento linear é a massa vezes a velocidade. Então, quem tem mais massa tem menos velocidade. Quem tem menos massa tem mais velocidade. Então, o projétil, como tem menor massa, vai adquirir mais velocidade do que a arma que disparou o projétil, vai ter menor velocidade, tá? A mesma coisa acontece com explosão. Se você pegar uma granada, por exemplo, e arremessá-la para cima, no ponto mais alto ela para. Se naquele exato momento, coincidentemente, ela explodir, se fragmentando em vários pedaços, cada pedaço vai adquirir momento linear, cada pedaço vai adquirir velocidade. Porém, a soma daqueles momentos lineares após a explosão tem que ser igual ao momento linear antes da explosão. E como antes estava tudo parado, naquele ponto mais alto da trajetória da granada, a soma daqueles momentos lineares após a explosão tem que ser igual a zero. Então, por isso que os fragmentos, um vai para um lado, outro vai para o outro, eles se espalham tridimensionalmente para garantir que a soma daqueles vetores seja igual a zero, tá certo? E nós vamos representar isso de que forma? Nós vamos dizer que o momento linear total, antes daquele fenômeno, que pode ser uma explosão, uma colisão, um empurrão, um disparo, desde que ele seja isolado, tá? Então isso é vetorial, vai ser igual ao momento linear após aquele fenômeno, certo? Que também é vetorial. E para eu diferenciar o antes do depois, eu vou colocar uma linha no depois. Então, o momento linear sem a linha é o antes do fenômeno, o antes da explosão, do empurrão, o antes do disparo. O momento linear com a linha é o após o fenômeno, o após a empurrão, o após o encontro, o após a explosão, o após um disparo, tá certo? Então, é isso que caracteriza um sistema isolado, a conservação do momento linear, beleza? Então, pessoal, é assim que nós finalizamos o nosso conteúdo de hoje. Fiquem bem, até a próxima aula. Abraço a todos.